Amém? Amém. Pai, nesse momento, Father, nós oramos, pedimos para que seu Espírito fale também através da sua palavra. we pray and we ask for the Holy Spirit to speak through us through the Word of God. Que a sua palavra traga instrução, May your Word to bring us instruction. que a sua palavra possa estar libertando nós de tudo aquilo que nos tenta aprender, God, deliver us through your Word from anything that will bring us bondage. que nós possamos ser curados, Help heal us. que nós possamos ser transformados Transform us. e que nós possamos sempre dizer que o Senhor é um Deus que muda e transforma, porque é um Deus vivo. And help us always to say that you are a God who transforms and saves the ones that you love. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Pode se sentar. You may have a seat, please. O título dessa mensagem é A Nossa Posição em Cristo Jesus. A title for this message is Our Stand in Christ Jesus. A nossa posição em Cristo Jesus. Our stand in Christ Jesus. O versículo que eu quero ler é João, And the verses that I want to read with you is John capítulo 19, 19. a partir do 28. Evangelho de João, capítulo 19, The Gospel of John, chapter 19, a partir do 28. from the 28. Diz a morte de Jesus Cristo. Diz assim, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando num caniço de ensopo, e chegaram à boca. 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Verse 28 of John 19. Later, knowing that everything had now been finished, and so that scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. A jar of wine vinegar was there, so they soaked a sponge in it, put the sponge on the stalk of the hyssop plant, and lifted it to Jesus' lips. When he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Esse está consumado, grife isso na sua Bíblia, está consumado. I would like you to highlight it is finished in your Bible. Eu vim mostrar o amor do Pai. Jesus está consumado, está falando, eu vim mostrar o amor do Pai. When Jesus says it is finished, he's saying, I came to show the love of God. Eu vim trazer a graça para você. I came to bring the grace for you. Eu vim trazer a graça para a humanidade. I came to bring grace to humanity. O que significa a graça? And what is the meaning of grace? Aquilo que nós não merecemos, It's Ele nos deu. something that we didn't deserve and he has given to us. Favor imerecido. A favor that we didn't deserve. Nós não merecemos a graça, We didn't deserve the grace, mas Deus nos deu, but God gave us that. porque nós precisamos da graça. Because we need grace. Então, ele veio que libertar as pessoas do pecado e da morte. He came to deliver people from sin and from death. E quando ele diz está consumado, porque ele não tinha mais forças para falar naquela cruz. And when he says it is finished, it's because he has no more strength to speak in that cross. Então, a única palavra que ele conseguiu falar foi está consumado. The only word that could come out of the mouth of Jesus was it is finished. Tudo aquilo que foi declarado, tudo aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento, Everything that was declared and prophesied in the Old Testament estava cumprindo. is now completed. Aí estava dando a nova vitória do ser humano aqui na Terra. And it was giving the victory to human beings here in Então, a earth. palavra consumado no dicionário português normal So the word finished
or consume it in the Portuguese dictionary. é concluir, It's to conclude something. é coroar, It's to, Coroar. it's to crown something. é atingir o auge da perfeição, To reach the peak of perfection. levar até o fim, To take it until the end. aperfeiçoar. To improve. Tudo isso que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. All those things were made by Jesus in the cross. Nada se deixou de cumprir. None of those things were not accomplished in Jesus. Então vamos entender, nada, tudo se cumpriu. Everything was accomplished in Him. Nothing was left behind. Vamos entender, tudo foi feito através da morte de Jesus Cristo. Everything was done through the death of Jesus Christ. Mas a minha pergunta para Deus era, por que muitos não terminam a caminhada que Jesus não toma posse daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário? And the question that I have made to God was why people don't finish the line, why people don't finish the marathon and they don't take the promises that are given to them. Então vamos entender aqui. Quando Jesus falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. When Jesus said, Father, if it's possible, take away from me this cup. Não é que ele não queria morrer na cruz do Calvário. It's not that Jesus didn't want to die on the cross. Porque naquele momento, na cruz do Calvário, o que aconteceria? Ele tomava todos os nossos pecados, todo o pecado da humanidade. It was because in the cross, when he was dying the cross, he would take all the sins of humanity upon him. Aquele que não tem pecado se fez pecado por nós. The one who didn't have sin would become sin for us. E como o pecado faz separação entre homem e Deus, And because sin makes separation between man and God. então esse afaste de mim esse cálice é porque Jesus Cristo não queria se afastar de Deus Pai de jeito nenhum. So when Jesus said, if it is possible, take away from me this cup, Jesus is saying, I don't want to be separated from you, God, any moment of my life. Se você for abrir a Bíblia no Antigo Testamento, desde Gênesis, When we look through the Bible in the Old Testament through Genesis, from diz Genesis, que no começo a terra era sem forma e vazia, it says that the earth was without shape and empty. e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, And the Spirit of God, His Holy Spirit, pairava sobre as was águas. soaring over the waters. E você pode ter certeza que naquele momento que aconteceu, quando Deus falou, haja luz. And when God said, in that very moment God said, there will be light. Então, desde Gênesis já existe a Trindade, Deus Pai, Even from the beginning of the Bible in Genesis, we can see the Trinity of God, God Deus, Father, Deus Filho, que é a palavra, God Son, the Word, e o Espírito Santo pairando sobre a face da terra. and the Holy Spirit soaring over the surface of the waters. Se você pegar a Bíblia no original, esse pairando, ele estava chocando a terra. The original meaning for this soaring over the earth is it's like a hen that is making the eggs to crack under her. O tradutor tem que dar os pulos I don't dele. remember the word for that, so I'm sorry. Então a Trindade nunca se separou. So the Trinity was always together, never get separated. O único momento que a Trindade separou, Jesus se tornou pecado por mim e por você, There was only one moment when the Trinity was separated from each other, that when Jesus became sin for me and for you. porque naquele momento Deus Pai não podia mais ver o Filho. Because in that moment, God Father, He couldn't look to God's Son. Deus Pai virou o rosto para o Filho porque o Filho tomou o pecado da humanidade. God Father turned His face away from Jesus because Jesus had taken all the sins of humanity upon Him. Aquele que não tem pecado se fez pecado por nós. The one who didn't have sin became sin for us. O pecado do Sérgio foi que Jesus levou na cruz do Calvário. The sins of Sergio was taken in that cross by Jesus. É tão gostoso quando eu falo eu que matei e você não, né?
Mas é o seu pecado, o nosso pecado que matou Jesus Cristo. It's good when I say, oh, my sin and not yours killed Jesus in that cross, but in fact it was our sins that killed him in that cross. E Jesus Cristo derramou todo o seu sangue por mim e por você. And all the blood of Jesus was poured out for me and for you, was shed at that cross for me and for you. Então vamos entender, o sangue de Jesus purifica dos nossos pecados. So we have to understand that the blood of Jesus purifies us from all our sins. Então o problema do pecado foi resolvido na cruz. So the problem of sin was already concluded and resolved at the cross. Então tudo foi resolvido através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Everything was solved there in Jesus in the cross. Vamos entender, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, existe pecado e pecados. In the Bible, we have to understand there is a difference between a sin, this sin, and sins. Pecado, sem S, pecado, é a descendência caída de Adão. When we talk about this sin, we are talking about the seed of sin that was a heritage from the first sin in Adam. Porque as crianças, quando nascem, elas já nascem em pecado, com a descendência caída de Adão. Because the children, when they are born, they already are born with the seed of sin that was heritage from Adam. Quando ela fica vermelhinha, quando não quer fazer aquilo, principalmente Katasuki, vai, arruma aí, depois que ela bagunça tudo. O que acontece? Você manda ela arrumar, muitas vezes ela chora, esperneia, fica vermelha. Tudo aquilo, na realidade, é ira. And you see, little kids, babies, when we tell them to do something like to clean up their room, they get angry, they start to yell, they start to cry, and they throw themselves on the floor, and that's anger. Isso é pecado. This is the sin. Descendência caída. This is the heritage of the falling heritage. Aquilo que veio de Adão. It came from Adam. Aí o que acontece? Essas crianças, na realidade, elas já vêm com a descendência caída. So these kids, they already come with this fallen nature. Então, o que acontece nesse intervalo? And in between, Essa ira, espernear, eles fazem isso por quê? Porque eles não querem fazer. they get anger, they get angry, they get rebellious because they don't want to do what is commanded them to do. E depois, vai crescendo, And they will grow up, aí já começa a enfrentar os pais. and they start to face the parents. Aí acontece ao contrário na sua casa. Is it different from your house? E como nós lidamos com esse pecado, And how do we deal with that sin, descendência caída? the fallen nature? Vem, tem um encontro com Jesus, They have to have an encounter with Jesus. mas esse pecado continua na carne, continua na pessoa. And you see, even with the encounter with Jesus, the sin is still encrusted in the flesh. Então, vamos entender aqui. A cruz nos liberta do pecado. And you see, the cross delivers us from the sin, Livra da descendência caída. from this fallen nature is broken in the cross. O sangue de Jesus perdoa aquilo que nós fizemos, pecados. The blood of Jesus forgives the sins that we have committed. Tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Are you with me? Tá tudo bem, então? It's okay? Então, pecado, descendência caída. Pecados, aquilo que nós fazemos. So the sin is the fallen nature. The sins in the plural is the sins that we commit along our life. Então, Romanos 5:12 Romans 5:12. diz assim, portanto, Romanos 5:12, Romans 5 in the New Testament, verse 12. portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people because all have sinned. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei.
To be sure, sin was in the world before the law was given, but sin is not charged against anyone's account where there is no law. Todavia, a morte reinou sobre o tempo, desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram o pecado, semelhante à agressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Nevertheless, death reigned from the time of Adam to the time of Moses, even over those who did not sin by breaking a command, as did Adam, who is a pattern of the one to come. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isso é, a dádiva da graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. But the gift is not like the trespass, for if the many died by the trespass of the one man, how much more did God's grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to the many? Então, nós estamos falando sobre pecados, que é a ação pecaminosa, So we are talking about the sins that are the actions with sin that we take, e pecado fala sobre a natureza pecaminosa. and the sin is talking about this fallen nature of Então, the da man. natureza pecaminosa, se você abrir em João 1:29, And if we go to John 1:29, we are going to see about this fallen nature. diz assim: no dia seguinte, João Batista, né, viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pecado, sem S. So in John 1:29, you see John the Baptist, he says, the next day John saw Jesus coming toward him and said, Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Ele está falando da natureza pecaminosa. He's talking about the fallen nature here. Em Lucas 5:20, In Luke 5:20. então, vendo a fé, Lucas 5:20, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Luke 5:20 says, When Jesus saw their faith, he said, Friend, your sins are forgiven. Então, falando, as suas ações pecaminosas estão perdoadas. He was saying that the actions that you made and are sin, they are forgiven. Então, pecados, ação pecaminosas. So sins in the plural, remember that, sins in the plural are actions with sin. And the sin in the singular is the fallen nature. Então, vamos entender, pecados é igual ação pecaminosa, é igual ao sangue de Jesus. And so we have to understand that sins is equal to sinful actions. It's equal to the blood of Christ. Então, os pecados foram apagados através do sangue de Jesus. So our sins, our actions were forgiven and raised by the blood of Christ. Mas só que tem um porém, nós viemos com a descendência caída. However, we came to Christ with this fallen nature inside of us. Nós entregamos a nossa vida para Jesus. We gave our life to Christ. Nós temos as nossas ações pecaminosas perdoadas. We have our actions, sinful actions, forgiven. E que muita igreja não prega, mas nós temos o pecado de Adão. But we still remain inside of us the seed of the sin of Adam. Então muitos recebem o perdão dos pecados, So many of us receive the forgiveness of sin. mas o pecado de Adão, a descendência caída, continua pecando. But that fallen nature inside of us keep on sinning. Então muitas vezes você fala, mas por quê? Eu entreguei minha vida para Jesus. And many times we ask ourselves, why I have given my life to Christ? Mas por quê? Eu continuo pecando? Why am I still committing sin? Então vamos entender. O sangue de Jesus perdoa os meus pecados, a ação pecaminosa. So because we have to understand very clear that the blood of Jesus forgave all of these actions that are sinful. Mas ele não me tira do velho homem, da descendência caída. But it didn't took away the old man that is the heritage that I received from Adam, the fallen nature. Então o pecado é igual natureza pecaminosa, igual a cruz. So the sin is the fallen nature, or the nature of sin in us, and is equal to the cross.
Então vamos entender aqui. Se o primeiro-ministro do Japão proíbe a bebida alcoólica, Let's imagine the situation if the prime minister of Japan extinguished, that he banned all the alcoholic beverages in Japan. decreta uma lei e todo cidadão tinha que jogar todas as bebidas alcoólicas fora. Now it's the law, all the alcoholic drinks you have to throw away. As casas tinham que ficar sem bebida alcoólica. Every house in Japan has to be empty of alcohol. Mas se de repente ele deixava as fábricas que produzem a bebida alcoólica funcionando, But let's say that he puts this law, but he didn't close the alcoholic industry. aí o que aconteceria? Não ia resolver o problema do álcool, The problem of alcohol wouldn't be solved. porque as pessoas iam comprar a bebida alcoólica. People still would go and buy the alcohol. Então você acha que Deus, soberano, sabedor de todas as coisas, iria perdoar os nossos pecados e não teria solução para o nosso pecado? So do you think that the sovereign God can forgive the sins of men, but he has no understanding or power to break this power of the fallen nature? Então Deus é soberano. Ele já pagou o preço pelos nossos pecados através do sangue de Jesus, mas nós morremos para o pecado só quando nós somos pregados juntamente com Jesus Cristo na cruz. God is a sovereign God, and for the forgiveness of our sins, he sent his son to die on that cross and shed his blood for us. However, the fallen nature is killed in the moment that you are nailed to the cross with Jesus Christ. Então o caminho que me leva a eu morrer para um pecado seria a minha morte. So the only way to lead us to this life that we break the power of sin, the bondage of sin on us, is when I die in my flesh. I die in the cross with Jesus. Por isso que Paulo fala em Gálatas 2:20. And that's why in Galatians 2:20 Paul says, Gálatas 2:20 diz assim: logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E se esse viver de agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. okay, in Galatians 2:20, Galatians in the New Testament, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Então estou crucificado com Cristo, eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. I am crucified with Christ, and I live no longer for myself. A vitória nossa em cima de Satanás é nós morrermos na cruz. So A vitória nossa é nós morrermos na cruz em cima de Satanás. our victory is based when we die in the cross over Satan. Então, você quer vencer Satanás? Do you want to defeat Satan? Vai até a cruz. Go to the cross. Não tem como nós crescer se nós não crucificarmos a nós mesmos. There is no growth for us if we don't crucify ourselves with Christ. Deus deve ser, se você for pensar humanamente falando, nós no Brasil brincamos que o português faz tudo ao contrário, né? When we think like Brazilians, we think and we talk about the Portuguese, we say that the Brazilians used to say the Portuguese the contrary what should be. Então Deus é mais ou menos isso, mas Ele sabe de todas as coisas. Então, você quer viver? Você quer ter vida? Morra. Because for God sounds like a contradiction when God says, if you want to live, you have to die. Você quer crescer no reino de Deus? You want to grow up in the kingdom of God. Crucifique-se. Go to the cross. Então, o maior inimigo do Sérgio é o Sérgio mesmo. The greatest enemy that Pastor Sergio has, is Pastor Sergio.
O meu maior inimigo, na realidade, é eu mesmo. So my biggest enemy is myself. Então, tudo que era para ser dado por Deus, já foi dado por mim. Já Every- deu dado para mim. Everything that should be done by God and given by God was given already to me. Então, todas as vezes que nós entendemos que o sangue de Jesus purifica os nossos pecados, So every time that we understand that the blood of Christ has purified me from every sin, eu tenho poder para me crucificar na cruz. I have a power to crucify myself on the cross. Se você não entregou a vida para Jesus, dificilmente você vai entender o que é ser crucificado na cruz. If you haven't given your life to Christ yet, it's hardly you will understand what is to die in the cross with Jesus. A maioria dos crentes entrega a vida para Jesus, Because the majority of the Christians, they give their lives to Christ. aí se torna aquele cristão hipócrita, And they become a very hypocrite Christian. aqueles artistas que falam que é uma coisa, mas é outra. Like the actors who says they are one thing but they are another. Porque eles não conseguem se crucificar na cruz. Because they are not able to nail themselves on that cross. Então, quando você quer ter vitórias, You want to have victories. assuma o sangue de Jesus sobre a sua vida Take a stand by the blood of Christ into your life. e se entregue na cruz do Calvário. And give yourself totally to the cross. É nós entregar na cruz. The secret is to give up in the cross, at the cross. Mas a maioria de nós não queremos morrer. But majority of us, we don't want to die. Então nós temos que parar de recusar a morrer. We have to stop refusing to give up on the cross. Vamos entender aqui, a Arca da Aliança no Antigo Testamento. Remember that the Ark of Covenant in the Old Testament. A Arca da Aliança existia dentro dela a presença de Deus. The Ark of Covenant had the presence of God abiding inside of it. As paredes da Arca da Aliança eram feitas o quê? De madeira de acácia. You see that the walls of the ark Se was você- made of this kind specific of wood. Essa madeira de acácia, na realidade, é tipo de um cipó que é cheio de nó, tudo torto. This wood that was used, they had a lot of junctions. And it was it's a very crooked wood. Então a Arca da Aliança ela tinha madeira de acácia toda torta, eles lixavam, It was crooked and all deformed, but they sand it, cortavam, they cut it. e depois daquela medida eles colocavam ouro. And afterward, when it was, they had the right measures, they put gold Dos dois lados. on both sides of the wood. Então, a Arca da Aliança tem ouro fora, madeira de acácia e ouro. And if you see, the Ark of Covenant was a layer of gold, a layer of this crooked wood, and a layer of gold. Muitas vezes, Deus está usando o seu chefe para dar uma lixada em você. Many times God is using your boss to send you. Muitas vezes, Deus está usando o seu pastor, o seu líder para quê? Para dar uma cortada em você. Many times God is using your pastor or your leaders to cut you, Para ele colocar ouro em você. so you can be received this layer of gold over you. Então, quando nós estamos na cruz, quer dizer, nós não revidamos aquilo que é para nós crescermos. So when we are at the cross, we don't refuse the things that come to us for us to grow up. Vamos entender na linguagem de hoje. Nós, madeira de acácia, todo cheio de nó, tortos. So let's try to bring to the language of today. This specific wood we use in the ark is a wood with it's not a straight one, it's very crooked and a very deformed one. Por isso que eu disse, como Deus nos vê. That's why I say it's the way that God looks at us. Por fora ele vê o sangue de Jesus sobre o Sérgio. When he looks at us, he sees the blood of Jesus revesting us from outside, covering us from outside. E dentro de mim
ele colocou o Espírito Santo. And inside of me, he put the Holy Spirit of God. Mas dentro nós temos a madeira de acácia, que sou eu todo quebrado. But still inside of you, you have the crooked wood. Mas para eu morrer, eu preciso ir na cruz. Todas as vezes que eu vou na cruz, sou crucificado, o que acontece? Existe o fruto do Espírito, está em Gálatas. So I have to die in the cross, because every time that I die in the cross, the fruits of the Spirit that are in Galatians, they bear the fruit in me. Se for no Antigo Testamento, então o fruto do Espírito seria tudo ouro. If you go to the Old Testament, the fruit of the Spirit are all in gold. Se for na Arca da Aliança. In the Ark of the Covenant was gold. Vamos entender aqui, o sangue de Jesus é mais precioso do que ouro, prata, de todas as joias preciosas. So you have to understand that the blood of Christ is more precious than gold and silver or any other precious metal in the earth. É disso que eu estou coberto. That's what covers me. Dentro de mim, nós temos o Espírito Santo. We have the Holy Spirit inside of us. Então, todas as vezes que eu sou lixado, Ele me amolda. So every time that I receive this rough treatment or I'm sanded, he molds me and he covers me. Então, nós estamos crucificados com Cristo. So we are crucified with Christ. Então, você quer... vamos entender aqui quando nós estamos crucificados com Cristo. Eu falei com a Fátima, né? Tem 2 voluntárias que vai estar aqui. I talked to Fatima about 2 volunteers to come and show you what means to be crucified with Christ. Por favor, vem aqui. So please come here. Nós temos a representante do teatro, né? Então, vamos entender aqui. Elas estão mortas para ela. They are dead for themselves. Tudo bem? Ela está morta. Todas as vezes que nós morremos para nós crescemos em Cristo. Every time we die for ourselves, we grow up in Christ. Ela está morta. She's dead. Você vai no velório. You go to her funeral. Tá o defunto deitadão lá. She's laying on the coffin. Aí eu chego perto dela. E falo assim: que mulher amada. I come close to her and I say, "Oh, Ai, such a lovely como woman." era a mulher amada. She was such a lovely Ela tinha woman. tudo aquilo que Deus tinha colocado no coração dela. She had everything that God put on her heart. She had. O defunto vai falar alguma coisa? Is the dead body going to Vai se reply? gabar? Is gonna do something like say, Como yes. diz o jovem, vai se achar? Will boost herself. Will be like, oh yeah, Está I'm morta, proud. então ela não vai pecar, ela está morta. No, she's not gonna sing because she's dead. Desse lado nós temos uma Cold defunta. dead. And here we have another one dead woman. Está morta. She's dead. Mortinha, nixida, né? She's Mortinha, Nishida nixida. dead. Está morta. Aí eu chego, vou falar mal dela. And I come and I start saying Ainda bad bem things que about Deus her. errou essa mulher. Oh, praise God that God Meu took her Deus do life. céu, preciso de 2 caixão, um para liga, um para ela. What was almost necessary 2 coffins, one for me, one for Sem her. condições essa mulher. Ainda Ah, bem. Deus é I'm amoroso. just happy that God got rid of her. Deus nos livrou dessa mulher. It's a Aleluia. deliverance when she died. Ela é defunta da Silva, defunta nixida aqui. Vai falar alguma coisa? Is the dead body there going to say something? Ela está morta. She's dead. Agora eu faço uma pergunta para nós. Obrigado. Obrigado. Now I ask a question to you. Por que nós queremos justificar tanto aquilo que eles falam de nós? Why do we want to justify so much the things that people are talking against us? Muitas vezes nós ficamos justificando no lugar de estar pregando a palavra de Deus. Because many times we are more worried to be justifying ourselves of what people are saying about us than preaching the gospel. Então vamos entender. Nós não temos que ficar se gabando porque eu sou o que eu sou, porque Cristo lavou eu com precioso sangue, dentro de mim tem o Espírito Santo, nada de mim. Tem o Espírito Santo dentro de mim, o sangue de Cristo, e foi Deus que teve essa ideia. So don't boost yourself because you're saved, because the salvation was brought by the blood of Christ, the Holy Spirit of God, and the will of God for you. Então não tenho que ficar gabando, eu sou o cara. There is nothing where we can boast or we can proud of. Eu sei de onde que eu vim,
We know the place that we are taken before. Eu sei para onde que eu estava indo. I know the place that I was going without Christ. Hoje eu sou o que sou por causa de Jesus Cristo. And I am what I am today. It's because Jesus Christ have made me this. E hoje eu sei que a cruz me dá vitória sobre Satanás, porque ele não vai ficar me acusando. And I know that it's the cross that brings me victory over Satan and not my strength. Amém? Amen? O nome Satã The name Satan é acusador. means the accusator? Accuser. Accuser. A função dele, o chamado dele, ele é profissional em nos acusar. See, the very calling and the biggest function of Satan is to accuse you. E o nome Jesus Cristo? And Jesus. How about the name Jesus Christ? Quando o anjo se revelou para Maria, falou o quê? When- Você dará luz When the angel appeared to Mary, Ao menino. he said, "You're gonna give birth to a boy. o nome dele será? His name will be." Ele será o Salvador do mundo. Está lá em Mateus, amém? In Matthew, so you can see that. Qual o ministério de Jesus? Salvador. He said, "You are gonna give birth to a boy, and he will be the savior of the world." And so the main call of Jesus is to be the savior of the world. Qual o papel de Satanás? Nos acusar. What Satan does? He accuses us. Então, quando Jesus, ele derramou todo o sangue dele por mim, então ele estava me salvando. When Jesus was pouring out his blood on the cross, he was saving me. E quando ele deixou a cruz, quando eu entro na cruz, sou crucificado na cruz, não é mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. So when Jesus got out of the cross, and I put myself in that cross. Now it's not me. I live no longer, but Christ lives in me. Por isso que eu digo, Satanás nos chama sempre pelo pecado. Satan always calls you Aê, seu not by name, but pecador. by your sin. Aí você fez isso, 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 He isso. calls you the liar. He calls the sin that you have Deus nos committed. chama pelo nome. God call you and me by the name. Então pode ter certeza, naquele dia, Satanás vai falar, ó, ele fez isso, isso, isso. And you can be assured that in that day, in the day of the judgment, the Satan will come and say, he did this and this and this. Jesus vai falar, está perdoado no meu sangue, está perdoado no meu sangue. Jesus will say, it is forgiven by my blood, it's forgiven in my blood, it's forgiven in my blood. E ele se crucificou na cruz. É And, eu que vivo nele. And this guy, he crucified himself with me in the cross, and I live Lá in ele é him. nosso advogado, porque ele é o nosso Salvador. God is our defender, our lawyer, who will help us in the day of the accusation. Então todas as vezes que você sentir alguma acusação contra você, lembre-se que é Satanás. So every time that you feel these accusations against you, this something blaming you, remember that is Satan talking to you. Então para nós irmos adiante, então vamos ler Romanos 6:6. So let's move on to Romans 6, chapter 6, verse 6, Romans in the New Testament. Romanos, capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele no velho homem, no nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. For we know that our old self was crucified with him, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Então esse velho homem seria a descendência caída. You see, the old man here is the fallen nature. Então vamos entender aqui, todas as vezes que está lá no versículo na Bíblia, saber, sabendo, isso é revelação. Every time that we have this word for we know, when we have the verb know in the Bible, it's a revelation. A revelação, ela não dá na carne, ela só dá no espírito. The revelation is not given to the flesh, but is given in the spirit. Acho que é bom vocês marcarem aqui, todas as vezes, está sabendo, isso é revelação. Nós só entendemos no espírito.
Não tem como nós entender na mente. So it's good if you take notes of it, because every time the Bible, in the verse of the Bible is saying, we know, it's because it was revealed by the Holy Spirit to your spirit. Então vamos abrir a mente, abrir o seu espírito, que o seu espírito entenda agora, tá? So open now your spirit will fully understand Que this seu truth. espírito possa entender. Então Romanos 6:6. Eu preciso saber, quer dizer, sabendo isto, que fui crucificado com ele no nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. So for we know that our old self, we must know that our old self was crucified with him, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Então nós fomos colocados junto com Jesus na crucificação. We are put together with Jesus on the cross. Por isso que é revelação. That's why it's a revelation. Se a pessoa não entregou a vida para Jesus, se ela não tem o Espírito, ela não consegue entender isso. Because a person that didn't give the life to Christ, that doesn't have the Spirit of God over her, cannot understand the truth in these verses. Você viu a crucificação de Jesus Cristo? Have you seen Quem the viu? crucifixion of Jesus? Nós não vimos, mas nós cremos. We didn't see, but we believe. Isso é espiritual. That's spiritual. Então, nós cremos. We believe. Então, por que nós somos tão difíceis, nós cremos na nossa crucificação com Cristo? We believe in the crucifixion of Jesus, but why is it so difficult to believe in that our own crucifixion? Um exemplo, se você, na carne, você é viciado em algo que não agrada a Deus. Let's say, for example, in the flesh, you have addiction for something that doesn't please God. Pornografia, sexo fora do casamento, bebida alcoólica, droga. Pornography or alcohol or adultery or sex outside of marriage. Tudo isso vem da descendência caída. All of these things are addictions that come from the fallen nature. Mas assim que você entregou sua vida para Jesus, o sangue de Jesus cobriu todos os seus pecados, esse que você fez até aquele momento e aqueles que vocês vão fazer. Because when you come and have an encounter with Jesus, the blood of Christ covered not just the sins of the past from that until that moment you have an encounter with Christ, but even the sins afterwards. Aí você tem poder para ser crucificado juntamente com Cristo para que aquela fábrica de pecado pare. And you have received in yourself the power of Jesus Christ to stop this factory of sins that makes the sins to happen in your life. Quando Jesus foi crucificado, tinha duas cruzes, do ladrão lado direito e do ladrão lado esquerdo. When Jesus was crucified, there were two crosses, one on the right and on the left. Que o direito falou assim: Senhor, eu sei que o Senhor é o Salvador, né? The thief in the right said, I know, Jesus, that you are the Savior. Lembre de mim quando eu entrar no seu reino. Remember of me when you get to heaven. O que Jesus falou? Hoje você estará no meu reino. And Jesus said, even today you're going to be with me in the paradise, in my kingdom. Mas vamos entender, nós somos crucificados, isso é revelação. We are crucified and this is a revelation. Na mesma cruz com Jesus Cristo, diz a palavra de Deus. In the same cross than Jesus Christ, it's what the word of God says. Vocês estão entendendo? Can you understand Na mesma that? cruz de Jesus, nós fomos crucificados. The same cross of Jesus is where we were crucified. Então, nós somos mais íntimo dele do que os ladrões da cruz. We have more intimacy with Jesus than the two thieves that were crucified side by side with Jesus. Aquilo que matou Jesus, nós morremos também juntamente com Jesus naquele local, Because when nessa mesma cruz. the things that killed Jesus on that cross also kills us in that cross. Então, nós não temos que entender com a mente, nós temos que apenas crer que a revelação é no Espírito. And we don't have to understand with our minds, but we have to believe in our heart, in our spirit, because it's a revelation, a spiritual revelation. Então, conhecimento não é intelectual, é espiritual. So the knowledge is not from the intellect, but from the spirit. Então, nós sabemos, então isso aconteceu isso, nós não vimos,
mas nós fomos crucificados juntamente com Cristo naquela cruz. See, we didn't see what happened in that cross, but together with Jesus, we believe by the Spirit that what happened was for us. Então, o sangue de Cristo trata do nosso passado, presente e futuro. The blood of Christ covers not just the past, but the present and the future Por of isso, ourselves. por isso nós falamos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e futuramente e para sempre. That's why we say that Jesus is the same yesterday, today, and forever. Todas as vezes que nós pecarmos, nós chegamos, pedimos perdão para Jesus, clamamos o sangue dele, está perdoado. Because every time you come to the presence of God and we ask for forgiveness to your sins are forgiven. Mas toda vez que você vai na cruz, o que acontece? Você vai estar matando a fábrica de pecado. But every time that you step to the cross to crucify yourself, you are killing that machine, that sins, that make sins to happen in your life. Então vamos entender o que Deus fez por nós. So let's try to understand what God has done to us. Nós, ele tendo seu único filho, He gave His only begotten Son. vamos imaginar aqui, nós estamos terminando, We are almost finished. Let's just imagine this. uma família, um pai rico, There is a family with a rich father. que tinha apenas um filho, He had one son. e deixou o filho na casa dele e foi viajar. He left his son at the house and he went to a trip, to traveling. Quando ele voltou de viagem, viu a porta aberta, When he came back from his traveling, he saw the door was open. e todas as coisas reviradas, All the things in the house were all messy, all around the floor. e o filho morto. And his son was dead. As joias, aquilo foram roubadas, Jewelry, money, all the possess they had was stolen. aí ele vai e chama a polícia, So he calls the police faz o boletim de ocorrência, and he makes all the papers that is necessary. faz todos os trâmites que deve fazer na lei, Everything that the law requires, he does. e um belo dia vem a polícia e fala, o delegado fala, encontramos os assassinos. And one day, the police comes to his house and says, "We found the murder of your son." Aí você vai olhar para a cara do assassino, se você quer ver ele, você quer conversar com ele, você vai olhar para a cara desse assassino. So the police says, "If you want, you can talk to the guy who killed your son, and you can talk face to face with him." Aí o pai desse rapaz que foi morto vai falar assim, ó, nós estamos tristes, The father comes and he looks in the eyes of the murderer and he says, "See, we are sad pelo que você fez, for all things you have done. estamos tristes porque nós perdemos o nosso filho, nosso único filho, We are sad because we lost our only son, mas ele fala, ó, mas eu quero perdoar você. but I forgive you. Além de perdoar você, eu vou tirar a queixa contra você. I don't want just to forgive you. I want to take away from you any penalty that you have to pay Você for the não vai murder ficar of na my son. cela da cadeia. You're not going to go to jail. Eu vou levar você em casa. You're going to go to my house. E outra, todos os meus bens eu vou passar para você. And you are the one who will heritage everything I possess. Foi isso que Deus fez conosco. This is what God did to us. Então entenda, através do sangue de Jesus Cristo, seu único filho, e através da cruz. And you see, it's just through the cross and the blood of Jesus Christ. Isso é graça. This is grace. Não merecemos. We didn't deserve. Segundo a palavra de Deus, nós merecíamos morrer. By the word of God, what we para o deserved inferno. was death and hell. Porque nós somos pecadores. We are sinners. E vem Deus nos dar seu único filho para mim e para você. But God comes and gives His only begotten Son for me and for you. Para terminar, se coloque de pé. And to finish, to conclude, I would like you to stand, please. Aquele que não conhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, If you don't know Jesus as your Lord and Savior, quer entrar nessa graça, and would like to receive the quer grace, receber essa graça, would like to enter to the grace of God, é a chance de você this is the chance you have today. ser o filho desse senhor rico. You can become the heir of this rich man. Hoje é a hora de você confessar Ele como Senhor e Salvador da sua Today vida. is the day that God has called you to confess Jesus as your Lord and Savior. E você
que sabia somente pelo sangue e não sabia da cruz. If you maybe knew about the power of the blood but didn't know the power of the cross. Não sabia que realmente somente o pecado é na cruz do Calvário. Didn't know that this fallen nature, this sin in your heart, what the get rid only on the cross. Então quero fazer um ato profético nessa manhã. I want to make a prophetic act here. De você vir aqui na frente e nós declararmos que nós vamos morrer na cruz. I would like to invite you to come here and together we are going to declare that we die in that cross with Jesus. Se você não sabia a respeito da cruz, não sabia a respeito do pecado e pecados, vem aqui na frente, vamos estar orando, vamos fazer um ato profético e falar, não, nós queremos, nós decidimos morrer na cruz. If you didn't know or you didn't understand about this truth from the Bible about our fallen nature and how we have to die on the cross, it's the time for you, prophetic, come here and declare that you're going to live for the cross of Christ. Eu estava conversando com um rapaz e falei do plano da salvação. I was talking to a man and I told him about the plan of salvation. Aí ele falou assim, mas não sabia que Jesus fez isso. Falei, então, eu estou falando hoje. And he replied saying, I didn't know that Jesus did all those things. And I said, yes, I'm telling you today. E ele estava exatamente no hospital. And he was in the hospital. Eu falei, confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. I told him, confess Jesus as your Lord and Savior today. Aí você vai saber tudo aquilo que Jesus fez, que é mais do que salvação. And you will know that it's much more what Jesus did on that cross is much more than just salvation. Para dar uma vida perfeita, God wanted to give you a perfect para dar life. uma saúde perfeita em Cristo Jesus. God wanted to give you a perfect, healed life. Ele falou, é sim. Eu falei, é fácil. He said, is that easy? E naquele momento, quando ele confessou Jesus, And when he confessed Jesus, você via a fisionomia dele tão caída, I saw that his face Ele- that looked down before. ele tão debilitado, estava pálido. He was weak and his face was white. Naquele momento que ele confessou Jesus, When the moment he confessed Jesus Christ as Lord and Savior, aquelas feridas, aquelas coisas que segurava ele, foi Tá. embora. all the hurts on his heart that was keeping him in bondage and slavery were gone. Eu falei para ele, o sangue de Jesus perdoa os seus pecados. I told him the blood of Jesus forgive all of your sins. Eu não falei da cruz, I didn't tell him about the cross. esperando ele vir para a igreja para nós falarmos da cruz para ele. I'm waiting for the moment he will come to the church and I will tell him about the cross. Vocês estão à frente dele. You are one step in front of him, forward him. Então quero convidar você So I would like to para invite nós you fazermos o ato profético. as a prophetic act of our hearts. Vamos entender ato profético. Let's understand what the prophetic act means. A palavra de Deus foi revelada The word of God was revealed. e nós falamos para Satanás, agora nós sabemos, agora nós temos uma arma para derrotar você. And we told to Satan, we understood, now we have a weapon Ao mesmo against tempo you. que você declara, você está falando, eu estou entendendo. In the same time that you declare here prophetic, you are using this weapon. E ato profético, muitas vezes nós não entendemos aquilo que está acontecendo. In a prophetic act, many times we don't understand what's going on at the Mas moment. nós cremos e fazemos isso. But we believe in the act that we are doing. Então vem aqui na frente para nós fazer esse ato profético. So I'd like to invite you.